Olá, namastê, sejam todos bem-vindos. Vamos agora falar do zoroastrismo, né? Já falamos num outro vídeo sobre o hinduísmo, agora nós vamos falar sobre o zoroastrismo, né? O zoroastrismo é interessante, porque foi a semente para surgir o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? O zoroastrismo é uma doutrina nascida na Pérsia e está baseado na dualidade do bem e do mal. Eles que criaram o bem e o mal, toda essa dualidade que existe no cristianismo foi criado pelo zoroastrismo. Nasceu no ano sexto antes de Cristo pelo profeta Zoroastro. Né? Eles acreditam no paraíso, que quem morre vai para o paraíso, eles acreditam na ressurreição, acreditam no juízo final e no Messias, um Salvador. Então, tudo isso aqui, o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo tomou para si e fundou a doutrina cristã, né, baseado no zoroastrismo. Tá? Zoroastro, ele nasceu na Ásia Central, né? E ele, quando jovem ainda, tinha 30 anos, né? E ele era um visionário, ele dizia que ele falava com um ser de luz, e que esse ser de luz estava mostrando para ele que ele tinha que fundar uma nova doutrina, né? E ele começou a passar a mensagem daquele ser de luz que ele contatava, né? E isso deu um problema muito grande nessa época lá no local onde ele estava, né? Porque essa região onde ele estava, né, era onde hoje é o Irã, né? Seria na Ásia Central, parte do Afeganistão, né? Ele nasceu, continuou lá, tudo. Quando ele começou a anunciar, né, essas coisas aqui, esses seres que ele falava com com seres luminosos, trazia mensagem para ele, né? O governo atual, né, começou a persegui-lo, né? Porque achando que ele estava querendo, porque antes as pessoas perseguiam esses profetas, porque o profeta, ele era um profeta e ele era, por exemplo, o governador de um país, né, ou de um império, ele era tudo, ele era o Deus, ele era governador, ele era o pai de todos, né? E, de repente, se lá no meio da plebe aparecia uma pessoa, né, como apareceu Jesus o Cristo, como apareceu o Zoroastro, né, era para eles uma ameaça, né? Porque de repente saía daquele estigma de que deveria ser um rei para poder estar em contato com o divino, porque naquela época era só o rei que tinha contato com Deus, o Deus deles lá, né? Eles não podiam ter, ninguém podia ter. As pessoas participavam de, tanto é que o Templo de Salomão, ele é construído, né? Tem a parte do sacrifício, depois tem uma parte onde as pessoas ficam, e tem uma parte secreta onde ninguém entra lá, que, segundo eles, é só o lugar onde entra, né, entrava o patriarca superior, no caso lá o Salomão, e ninguém mais. Tanto é que na construção do Templo do Salomão, para que ninguém tivesse conhecimento daquela região ali central, é que surgiu a maçonaria, que uma hora eu vou contar aqui sobre a maçonaria, como que surgiu a maçonaria. Foi quando começaram a construir o Templo do Salomão, que tinha que ser pessoas confiáveis, que não fosse contar como deveria ser aquela câmara central lá, onde só o Salomão poderia estar lá para estar em contato com o Deus que eles acreditavam. Né? Então, ele começou a ser perseguido pelo governo da época, né? E ele, desgostoso com aquilo, ele saiu de lá. Ele saiu e foi para um outro lugar, foi para um reinado de Báctria, né? Báctria. Esse reinado aqui de Báctria, né? Onde ele estava, quando ele contou a história dele para o rei, né? O rei lá gostou da ideia dele, porque ele achava que também que ia acreditar em vários deuses, em Deus do trovão, Deus da lua, Deus da plantação, Deus de tudo, né? Não era legal, que tinha que ter mesmo ser monoteísta, porque o zoroastrismo é monoteísta, eles adoravam o Deus do fogo. Quer dizer, enquanto no Egito adorava o Deus Sol, né? Que é o Ra,
eles adoravam o Deus do fogo aqui, o zoroastrismo, mas era monoteísta, porque adoravam um único Deus, né? Daí, isso existiu, esse reinado de Bactria aqui, ele existiu no ano de 239 a 250 a.C. Prevaleceu, né, o zoroastrismo. Só que como é uma região, é um reino indo-grego, e tinha muita influência do hinduísmo, né, que o hinduísmo ele já vinha assim com mais liberdade, com outra, deixava o povo mais livre para fazer os seus rituais e tudo diferente, né, das imposições. Eles juntaram tudo aqui, nessa região, reino indo-grego, já existia o hinduísmo também, né? Então, durante 239, no ano até 250 AC, né, permaneceu o zoroastrismo, né? E junto aqui com o hinduísmo. E depois, né, em 125 AC, né, somente ele foi extinto e prevaleceu o hinduísmo. E essa região aqui, essa região continuou com o hinduísmo, porque eles adoravam tudo, né? Quando a população adora tudo, como nós estamos vivendo, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem pessoas, né, que acham, né, que... Estou dando um exemplo, porque em outros lugares acontecem outras coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, acontece do pessoal de uma determinada religião adora Jeová, né? Por exemplo. Os que vieram da África adoram Oxalá, né? Os árabes adoram Alá, os que vivem, muçulmano que vive aqui no Brasil. Então, é uma miscelânea que existe. E acontecia isso nesse lugar também. E esse reino não conseguiu que todas as pessoas adorassem um único Deus, né? Eu me lembro que assim que o partido do PT ganhou as eleições, ele determinou que em prédio público nenhum poderia ter imagem de Cristo, imagem de santo, e todas as escolas, né, católicas, ela tinha a imagem de Jesus na cruz, tinha um crucifixo lá na parede, né, e foi mandar tirar tudo. O PT mandou tirar tudo porque ele achava que o Brasil era um país laico e não precisava ter aquilo lá. Eu concordo, porque eu acho que se é laico, né, é como o adventista. Se você entra na escola adventista, você tem que seguir eles, né, como adventistas. No sábado não tem aula, você precisa guardar o sábado, tem que ir lá na congregação deles. Ou aqui em Sorocaba nós temos o convento das irmãs, né? E lá dia de São Bento e dia de... Ai, tem a irmã dele, eu esqueci, né? Tem que fazer Santa Escolástica, né? Que eram dois irmãos gêmeos, tinha que ir na missa, né? Tem que ir na missa, e toda sexta-feira tinha que ir na missa, porque é um lugar católico, né? Então, daí, pessoas de outra religião estudavam lá, tinha que frequentar também, né? E como eu nunca tive religião na minha vida, né? A minha filha, ela estudou lá, e ela tinha que ir, ela brigava com as irmãs, desde pequena ela brigava com as irmãs, ela falava que ela não queria assistir a missa, porque ela não tinha que assistir missa nenhuma, ela não era católica, né? E até que eu tive que tirá-la de lá, porque essa era uma exigência do colégio, né? Então, é complicado essas coisas. Seria mesmo que agora chegasse alguém aqui e falasse, não, a partir de agora nós vamos adorar um Deus só. Então, esse rei aqui, desse reinado aqui de Bactria, ele não conseguiu fazer com que as pessoas adorassem só o fogo, porque eles já estavam acostumados com o hinduísmo a acreditar em vários deuses. Para eles existiam vários deuses, eles faziam o ritual do fogo, né? Mas antes, só que o hinduísmo, ele era algo assim mais leve, ele não exigia isso das pessoas, né? Porque o difícil é quando uma religião ela começa a exigir, né? Exigir que você siga um determinado Deus, que você não há necessidade disso. A partir do momento que a pessoa respeita o outro, que ela respeita os animais, a fé que ela traz dentro de si,
né? Não deve ser assim algo que proíba que ela siga tal religião, né? E essa é a história do zoroastrismo lá no começo. Voltando aqui, né, para o zoroastrismo, ele tem um livro deles, né, o Vendidá. Esse livro aí ele contém a lei deles lá, né, a lei contra os demônios, porque foi aqui também que começou a criar os demônios. O zoroastrismo que criou o demônio. Porque tendo em vista que ele tinha alucinação, né? Então ele achava que tinha demônio e tinha os seres de luz também, né? Ele não esqueceu do ser de luz. Só que o ser de luz era só ele que recebia, o restante era tudo demônio, né? E a tentação sofrida por Zoroastro, ela foi copiada na Bíblia, né? Por que eu estou falando isso? Porque o texto, né, com essa tradição aí, ele foi reescrito. Zoroastro, né, viveu em 560 antes de Cristo e já existia, né, como é que eu vou dizer, uma história sobre a tentação que ele havia sofrido. E ela foi descrita aqui nesse Vendidá, né, que é, por exemplo, vamos dizer assim, uma espécie de Bíblia, né, uma doutrina, né? A Igreja dos Mormons ela tem a doutrina e convênio deles, como que deve ser processada a igreja, e eu acredito que todas as igrejas também tenham, né? Aquelas que seguem a Bíblia, a doutrina delas é a Bíblia que segue, né? Então, criou-se aqui, né, a tentação pelo Satanás, né? E depois, quando Jesus, né, estava no cristianismo aqui, para se criar o cristianismo, né, o Império Romano achou por bem colocar também, né, o Santo Agostinho colocou na Bíblia a Jesus sendo perseguido pelo Satanás também, né, atentado, que tem lá que todo mundo conhece a história, que ele ficou 40 dias no deserto, jejuando. Isso aqui foi baseado em Zoroastro, porque Zoroastro foi conduzido, daí, com única diferença, aqui eles dizem que o Zoroastro foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. O cristianismo fala isso. Zoroastro foi conduzido para dentro de sua alma, à beira de um rio. Ele estava na beira de um rio, né, ali, e a sua alma o conduziu, né, para que ele tivesse todas essas tentações aqui. Jesus respondia perguntas. O Satanás falava: você não é filho de Deus? Ele falava sim. Então você transforme essa pedra em pão, e assim por diante. Para Zoroastro respondeu aos enigmas, quer dizer que ele tinha as ideias na mente dele e ele ia respondendo, né? Satanás prova a divindade de Jesus. Aqui, o Satanás, aqui na época do Zoroastro, era Mainie, e ele prova a sua santidade. Dois nomes diferentes. No cristianismo era Satanás, e aqui era Mainie, na época do Zoroastro. Jesus venceu Satanás pela palavra. O Zoroastro também venceu pela palavra, né? Jesus permaneceu fiel a Deus, né, ao Criador. Ele não referia, ele referia ao Pai, ao Criador. Zoroastro permaneceu fiel a Ahura Mazda, que seria o Deus dele naquela época, né, com uma influência bastante hinduísta, né? E no término da tentação, né, os anjos vieram servir Jesus. Aqui, no Zoroastro, no término da tentação que ele passou, ele entoa um louvor, né? Um louvor de ascensão. Né? Olha bem as diferenças aqui, né? Ele entoa um hino, ou seja, ele se sentiu vitorioso, a sua alma, né, se engrandeceu e ele entoa um hino. No cristianismo,
o cristianismo, na verdade, né, ele tolhiu o progresso da alma humana, né? Porque aqui no zoroastrismo, antes de Jesus, né, já diz aqui que ele teve todas essas alucinações aqui do Satanás, né? Mas ele respondia assim como o enigma da alma. Ele perguntava para ele mesmo e ele respondia, né? Ele respondia, e quando ele conseguiu as respostas para tudo, né? Ele agradeceu ao Deus dentro dele, ele entoou um hino de louvor. Aqui no cristianismo, né, eles tiraram isso porque eles não queriam dar o poder de ser de luz que Jesus tem. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram que Jesus respondia ao Satanás e não ao seu interior, conversando com o Pai, né? Que ele respondeu, foi sempre fiel a Deus respondendo, só que eles estavam referindo ao Deus Javé, não ao Deus Criador verdadeiro, né? E que no término, né, Jesus foi acolhido por anjos. Jesus não precisaria ser acolhido por anjos, porque ele era um mestre ascensionado, gente, super evoluído, né? O cristianismo escreveu isso o Império Romano lá, escreveu isso no cristianismo. E o zoroastrismo influenciou as grandes religiões monoteístas, né, também chamada de madaísmo. Né? Então, se vocês ouvirem falar zoroastrismo, madaísmo, é tudo a mesma coisa. Né? E o livro deles, né, que seria um tipo de uma Bíblia, seria a Avesta. Tá? Então, essas colocações aqui é interessante que nós saibamos, né? Porque, de repente, as pessoas estão tendo uma noção de que Deus criou o mundo, surgiu o judaísmo, surgiu o islamismo, surgiu o cristianismo, né? E parou por aí. Então, é interessante que nós saibamos quais eram, né, como eles reverenciavam o divino. E no zoroastrismo, né, eles faziam os templos, eram construídos os templos, e naquele templo lá, eles acendiam uma pira, né, com fogo, e eles reverenciavam o fogo, porque eles diziam que o fogo tinha superpoder, né? Então, era o deus deles, era o fogo, e aquela pira teria que ficar acesa o tempo todo. Então, tinha aqueles sacerdotes do templo que eles que mantinham aquela chama naquela pira ali, né? O tempo todo, que não podia apagar nunca. Estava apagando uma, eles acendiam outra, apagando uma e acendiam outra, né? Por quê? Porque para eles era o Deus vivo, era a representação viva do divino. E ficava num templo. Tá? Então, sobre o zoroastrismo, era isso que eu queria deixar bem claro que o judaísmo, o cristianismo, Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo ele vem de uma transformação, saiu do hinduísmo, depois o zoroastrismo, depois o judaísmo e depois o cristianismo. Né? O judaísmo ele se intitulou, né, a organização baseada no poder do Javé, né? Acreditava nisso tudo. Uma turma achou que deveria seguir o Cristo, eles criaram, então, para não acabar com tudo isso, criaram o cristianismo, e outra mão criou o islamismo. Por que essa diferença? Porque o islamismo ele surgiu entre o povo. Ele surgiu porque Maomé ele era um pastor de ovelhas, né? Ele era um pastor de ovelhas e foi intitulado o profeta. Jesus, né? Quando surgiu, eles não aceitaram ele como profeta, porque ainda tinha aquelas tendências ainda do judaísmo. Eles achavam que era impossível um ser humano aqui na Terra ser um profeta e achar que tinha poderes para falar com o Criador, né? Não sendo um rabino, porque para o judaísmo, o único que tinha direito de conversar com o Deus, né, verdadeiro, dentro dos templos, eram os rabinos antigos, os anciãos. Né? Então, é por isso que aconteceu essa divisão. Né? E o Islã não, o Islã aceitou o profeta, né, o Maomé,
né? Maomé, que ele era analfabeto, então ele ditava as coisas e o califado todo o aceitou, né? Montou-se aquela região toda, a Palestina, tudo o islamismo em cima da figura de Maomé, escreveram o Alcorão, né? Que é vamos assim dizer, a doutrina deles, né? Está tudo ali no Alcorão. O cristianismo, o que o Império Romano fez? Chamou o Santo Agostinho, pegaram todas aquelas cartas, epístolas de Paulo, baseado de como deveria ser a igreja, né? E começaram a escrever o cristianismo. Juntaram os livros da criação, para não ficar perdendo tempo na criação, eles acreditavam no quê? No que o judaísmo escreveu, que Moisés diz, pegaram os 5 livros da Torá judaica, que era da doutrina judaica, juntaram daí com as epístolas de Paulo, tudo que ele falou como deveria ser a igreja, e formaram a Bíblia. Simplesmente isso que aconteceu. Né? Foram escritas por homens, são livros escritos por homens, são livros que possuem muitos erros, muitas interpretações erradas, mas eu não tiro, né, o poder que a Bíblia tem, porque ela contém ensinamentos bons. Um livro ele, que mantém ensinamentos bons, ele não precisa ser sagrado. Né? Então, por que não considerar sagrado o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, que começou uma nova fase? Né? O Evangelho no Lar. Por que não considerar isso? Né? Então, e por que considerar só a Bíblia um livro sagrado? Porque existem interesses financeiros naquela região. As guerras que acontecem hoje é prova disso. Basta parar para pensar o porquê de tanta guerra naquele local lá, porque tudo aconteceu lá. Tudo, Zoroastro nasceu na Pérsia, o Império Pérsia tomou aquela região uma determinada vez. Por quê? A civilização existia ali. Era só naquele lugar. E nada impede que haja as mudanças modernas, né? Que o homem passe a entender as coisas por um outro olhar. Por um olhar da evolução, por um olhar do entendimento, pela expansão das consciências baseado em coisas modernas. Né? Quando a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, os mormons, escreveram Doutrinas e Convênio, o livro de Mormon, eles não estavam errados, não. Eles não estão errados. Qualquer país pode, de repente, escrever lá uma doutrina e fundar uma religião. E começar a angariar adeptos. Qualquer um pode fazer isso. E foi o que eles fizeram. Foi implantado nos Estados Unidos, né? Se aparece aqui no Brasil um presidente meio doido, né? Porque isso aí até é provável, porque tendo visto que nós estamos aceitando um que foi presidiário, né? Não custa nada aparecer um lá e falar, não, a partir de agora a religião vai ser assim, é como o comunismo. O comunismo, ele não tem religião, não acredita em Deus, em nada, né? Ele que escreve lá como que deve ser, como não deve. É essa a diferença que vocês precisam estar atentos, né? O fato do comunismo é ruim para nós aqui, que somos, que temos uma formação cristã, uma formação diferente, né? Mas se de repente uma pessoa quiser, né, trazer para cá e um presidente aceitar, né? Tá feito o estrago. Entendeu? Agora, se ele vai conseguir mudar a cabeça de muitos, aí é que então nós temos que nos modernizar para entender, né, que cristianismo, que judaísmo, que islamismo, que comunismo, que todas essas coisas aí estão sendo criados por governantes para querer o domínio. O ser humano não precisa disso. Ninguém precisa de uma religião para entrar em contato com seres extraterrestres, para entrar em contato com espíritos de outra dimensão, porque você pode desenvolver a sua glândula pineal, né, e ter esse contato, abrir a terceira visão, e você vai ter esse contato, se o pastor seu queira ou não queira, o padre aceite ou não, o papa condene ou não, você vai ter, porque faz parte do ser humano. E é isso que as pessoas têm que entender. Não foi a religião espírita que inventou o espiritismo. Isso aí faz parte do ser humano. Desde quando nós somos criados, lá
há 35 milhões de anos atrás. Existe isso, né? Por isso que o homem tem o livre-arbítrio, para ele seguir o que ele quiser, e não ser determinado para ele, você segue isso. Entendeu? Todas essas confusões aí, quem arruma é o ser humano. Por quê? Por que não consegue direcionar? Porque tem muita coisa. Então, cada um segue uma coisa. Sem contar que no Brasil ainda nós temos um sincretismo religioso que misturou com a religião dos africanos lá, né? E muitos são adeptos. Eles não são cristãos, eles são adeptos. Agora que a Umbanda aqui no Brasil, né, ela resolveu unir as duas coisas, porque a Umbanda estava crescendo muito aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, ali, Bahia, aquela região toda, Rio de Janeiro, né, que essas religiões, Umbanda é muito forte nesses lugares lá. E para não perder, né, o fio da meada, o que eles fizeram? Né? Juntaram, como se fosse um sincretismo religioso, juntaram a Umbanda, né, com o cristianismo. É a coisa mais normal hoje, né? Domingo as pessoas vão na missa, só que na sexta-feira ele já foi bater tambor lá no terreiro de Umbanda. Isso é normal, por quê? Porque foi decretado legal. O ser humano pode fazer isso, sim. Não tem lá as baianas que lavam as escadarias lá da Igreja do Bonfim, Igreja Católica. Né? Por isso que fizeram essa união, a Igreja Católica, para ela não perder o domínio. Então, ela junta com o sincretismo religioso da Umbanda e está tudo bem, né? Fica elas por elas. Que, na verdade, o que esse sincretismo que surgiu aqui no Brasil é interessante, porque quando os escravos vieram para cá, eles não adoravam o santo, eles não eram cristãos. Né? Eles adoravam o que? O Deus da floresta, que é Ogum, o guerreiro, né? Iemanjá, a deusa das águas. Né? Só que quando eles estavam na senzala, né, os chefes de senzala, eles não aceitaram, eles ficavam olhando o tempo todo o que eles estavam fazendo, né? E depois que eles chegavam lá dos canaviais, eles pegavam e começavam a entoar canto, né, para o deus deles, né, para Ogum. E eles eram açoitados por isso, eles eram, como é que diz, sacrificados por isso, porque a maioria, né, dos senhores eram todos portugueses e espanhóis, eram super religiosos do cristianismo, né? Olha o cristianismo aí fazendo isso. E daí o que eles faziam, né? Eles queriam que adorasse, que eles virassem cristãos, né, na terra deles. Então o que eles fizeram, os negros? O que eles fizeram? Eles pegaram o que representava o Ogum, a espada, né? Todas as armas, porque o Ogum é um guerreiro. Então, eles pegavam aquele Ogum, colocava ele no lugar, botava na terra, né? Enterrava, escondia aquilo do senhor de escravo, e em cima fazia um altar, botava lá o São Jorge. Quando o senhor do engenho via e olhava eles dançando e cantando lá, a figura do São Jorge, ele ia lá e falava para o patrão, olha, eles estão cantando lá, estão adorando São Jorge. Não era, eles estavam adorando, né, o Ogum, né? Quando eles colocavam lá, o que representa Iemanjá, né? Eles colocavam lá tudo que representava Iemanjá, a deusa das águas, né? E em cima colocavam uma Nossa Senhora. Eles estão adorando a Nossa Senhora. Não é, estava adorando Iemanjá, Xangô, e assim por diante. Isso daí surgiu esse sincretismo religioso, né, que fez parte por muito tempo do candomblé. Quando o candomblé falava que ia fazer a cabeça de um santo, de uma pessoa que queria ser do candomblé, né, daí ela pegava, trazia à tona todos os rituais africanos, né, no único país no mundo que existe, né, fora da África, eu acredito, o candomblé, é na Bahia e em Cuba. Cuba só existe o candomblé, e aqui na Bahia, né? Então, é isso que as pessoas têm que saber, para saber fazer a divisão das coisas e não ser ludibriado por qualquer historinha que a televisão vem e conte que não dá a explicação correta. Tá bem? E era isso que eu queria deixar para vocês por hoje, né? Que todos fiquem na luz, na paz e muito amor do Mestre Arcturius. Namastê.